A gente gosta sempre de, no início, conhecer um pouquinho da história do nosso convidado. Eu te pedi para compartilhar um pouquinho da sua trajetória, sua vida profissional, o que te trouxe até aqui. Então, assim, minha trajetória profissional começou, na verdade, muito cedo, né? Na verdade, porque desde os 8 anos de idade eu já tinha decidido o que eu queria fazer da minha vida. Então, desde a época de criança eu falei, olha, eu vou fazer desenvolvimento de jogos. Então, dali pra frente, 10, 11 anos, eu já comecei a mexer no Blender, né? Foi a minha primeira, assim, como eu posso falar, minha primeira aproximação, né, com o mundo foi na parte de 3D. Eu acho que o 3D foi o início para muita gente no Brasil, sabe? Então, era algo muito mais fácil de você se inserir no mercado por esses meios. Ou você ia para programação, ou você ia para 3D, ou você ia para arte. Para depois você ter alguma chance de entrar em algum tipo de estúdio ou trabalhar com games. Então, no Brasil é muito isso. Você entra em sub-áreas do desenvolvimento de games para poder fazer parte do desenvolvimento de games. Então, eu comecei, né, ali modelando no Blender e fazendo pequenas intros para canais no YouTube, né, na época de 2012, 2013. Foi uma época que eu, sei lá, cobrava R$ 50 pro cara e eu ia lá fazer uma intro para ele no canal dele no YouTube. Então, o Blender foi a minha base, né? Hoje eu não utilizo mais Blender, mas hoje, para quem quer entrar no mercado de games, Blender é a melhor opção possível. Não existe outra para quem quer trabalhar com jogos, suporte de 3D, animação, efeitos visuais, é o Blender, tá? Então já vou deixando essa dica aí para vocês. E depois, aos 15, 16 anos, né, eu né, já estava mais desenvolvido, comecei a desenvolver alguns projetos mais pesados, né, ali na parte de modelagem 3D. Comecei a vender esses modelos, né, de forma mais escalável, né, vendia por R$ 200, R$ 300. Então eu já estava ganhando uma grana interessante, já estava validado. Ó, já mostrei, ó, tá dando certo, então vou seguir para frente. Não cheguei a fazer uma faculdade na área de games, tá? Então, muita gente toma essa decisão ali no início da carreira, por quê? Quando você entra numa área onde tem muita coisa que depende somente de você e do conhecimento que você vai adquirir ao longo dos anos, né, na internet, tipo, não dá para você não fazer faculdade de medicina. Agora, para programação e desenvolvimento de jogos já é uma coisa muito complexa. Não dá para você falar para a pessoa passar 5 anos dentro de uma faculdade, sendo que a cada 3 meses tem uma nova tecnologia surgindo, entendeu? E a faculdade não se atualiza tão rápido quanto você está presente no mercado. Então, essa foi uma decisão que eu tomei e acabei, né, depois me mudando, né, de cidade, que eu morava no interior, uma cidade chamada Morinópolis, que é onde eu nasci, é o interior de Goiás, onde tem em torno de 3 mil pessoas, né? Então, é uma cidade bem pequena, né? Então, eu nasci lá, eu sou de lá. E a partir desse momento eu tomei a decisão de mudar, né, para a capital, né, que foi Goiânia, e acabei abrindo a minha primeira empresa de games. Eu consegui um investimento, né, depois de mostrar todos os projetos que eu estava fazendo, né, de forma sem suporte. Eu estava fazendo alguns projetos bem interessantes sem suporte e acabei encontrando um investidor e quis aportar o investimento no meu primeiro projeto. Então, eu fiz muita coisa para escolas, né? Fiz muitos projetinhos para escolas, coisas para empresas fora do Brasil também. Tudo relacionado mais a modelos 3D e experiência do 3D. Então, eu sempre fui muito nessa pegada do 3D, sabe? Produção, né? Toda a parte de produção, cuidava, toda a gestão também da produção, isso com 18 anos. Então, assim, já tive muito esse empenho voltado para produzir, né? E estar na gestão do projeto. Então, eu sempre gostei de estar fazendo e gerindo esses projetos. Ao longo dos anos foi passando e a gente passou aí para a parte realmente focada em games, né? Acabou que a gente recebeu outro aporte. A gente chegou a receber prêmio da Epic Games também com esse projeto. Então, foi bem legal. A gente teve uma visibilidade muito boa. A gente fez Kickstarter também. A gente abriu uma empresa na Flórida, né, que foi nos Estados Unidos. Então, assim, foi bem legal, bem interessante. Nos ajudou, né, deu um gás. E depois eu comecei a trabalhar em alguns estúdios de jogos, né, entrei na Dark Ocean, trabalhei em alguns projetos também, Hell Split também, que foi um dos projetos maiores que eu trabalhei. Então, assim, tive uma trajetória muito, muito diversificada, cheguei a ter uma empresa de marketing também, né. Então,
eu sempre me encontrei muito voltado para o que realmente era necessário trazer para os games. E eu vi a necessidade que o desenvolvimento de games no Brasil, ele é muito focado... O profissional, ele só quer desenvolver a ferramenta e colocar no mercado sem nenhum tipo de processo comercial, sem nenhum tipo de marketing básico, sabe? Então eu vi que havia uma necessidade, né? Então fundei a Google Games e desde então a gente vem fazendo um trabalho aí junto com desenvolvedores e pequenos estúdios para fazer os lançamentos de forma mais assertiva, errar, né, barato, que a gente fala, né, que é o errar barato, que é o mais interessante, e ter mais chances de errar e até poder acertar, entendeu? Então esse é o nosso foco hoje.